Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o Renato Grau, para quem não me conhece ainda. Sou fundador e host do Trends News, que nasceu como um podcast, hoje é um ecossistema phygital, baseado em conteúdo como esse, um painel, dentro de uma arena phygital, porque a gente está conectando o mundo físico ao mundo digital. Um pilar de conexão, que é muito importante estarmos em comunidade, fazermos nossas conexões e dentro desses pilares todos acelerarmos a nossa jornada de transformação. São muitos conteúdos nesses 3 dias, 24 sessões, e a gente está procurando trazer sempre alguns insights diferentes em cada um dos painéis. E nesse daqui a gente vai trazer um pouco da referência de para quem, como eu, é um viciado em tecnologia. A gente vai trazer alguns exemplos do Vale do Silício e aterrissar aqui no nosso país e para ver o que a gente pode se inspirar de lá, o que a gente, de repente, não precisa se inspirar de lá, porque aqui a gente tem muita coisa boa também, mas é uma reflexão a partir do Vale do Silício. E eu trago aqui um americanoca, amerioca, é um americano carioca, Robert Jansen, meu irmão, aqui. Trago Antônio Benchimol, lá de São Paulo, e aqui também do Rio, Douglas Souto. E visões complementares, que respirou e ainda respira Vale do Silício, mas o Rio de Janeiro também. Douglas aqui do Rio de Janeiro, mas com um pé grande de inovação no mundo público. E o Antônio Benchimol, a partir de Nova HC, de empreendedorismo, também vai poder trazer muita coisa legal. Eu vou começar, queria que vocês se apresentassem, por favor, aqui. Robert, my dear. Bem, você já apresentou, né? Robert Jansen. Não, então, hoje... Então, o nome já está dado. Não estão ouvindo? Ok. Eu acho que o meu amigo Maurício é que está com problema no dele ali. Eu estou nessa ponte aérea entre Brasil e São Francisco há bastante tempo. Às vezes é melhor sorte que juízo. Eu nasci num contexto internacional. Internacional sempre foi a minha atuação empresarial. Hoje, além de ter uma empresa voltada para a internacionalização de empresas de base tecnológica, também estou o presidente da entidade empresarial do setor de tecnologia no Brasil, chamada ACESPRO, que também representa uma entidade mundial chamada WITSA, World Innovation Technology and Services Alliance. Mas então, eu vou deixar aqui meus amigos se apresentarem, porque eu acho que vale muito mais aqui é o bate-bola e a troca que a gente vai fazer. E ao longo do caminho a gente vai descobrindo. Boa tarde a todos. Como falou Antônio Benchimol, aí brincando, Renato, eu não sei se eu sou um carioca paulista ou um paulista carioca, que me colocam ali. Eu sou de nascença carioca, vivo nessa ponte Rio-São Paulo, eu moro no Rio, mas eu passo 3 dias lá, 2 aqui, trabalhando. Eu sou também da PUC do Rio, lá onde eu tenho um laboratório de engenharia de software para a área médica na PUC, que eu tive o prazer, junto com o professor Lucena, de fundar ele em 2014 para desenvolver pesquisa e a gente trazer a cultura da necessidade da cultura médica dentro da formação dos alunos de engenharia de computação. Nesse ponto. E em São Paulo, eu estou lá no Inova HC, ajudando o Inova na questão de tecnologia, na questão de inovação, que é o que me motiva e o que me caminha na vida. Depois eu vou compartilhar, tive o prazer de estar no Vale do Silício, lá, fazer visitas à Universidade Stanford, MIT, Harvard, Boston University, aqui que a gente pode falar, e atualmente eu tenho estado com uma relação muito grande com o Canadá, indo lá para o sistema de inovação lá no Canadá. Mas depois vou deixar o meu amigo se apresentar aqui, Douglas, e a gente fala mais depois.
Boa tarde, gente. Espero que todos bem. Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Douglas, diretor de Governança e Tecnologia da Rio Saúde. Rio Saúde é uma empresa pública, quem não conhece, aqui no município do Rio de Janeiro. A gente trabalha com toda a parte de inovação tecnológica, a parte de governança corporativa. É um prazer para mim estar aqui do lado, né, de pessoas como vocês. Vou falar aqui um pouco do meu mentor, né? Eu conheço esse cara há um pouco de um ano, mais ou menos. E é um super prazer, Renato, de verdade, poder estar sentado aqui do lado do Antônio Benchimol, poder estar falando com ele. A gente se conheceu num contexto muito interessante, que foi o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, onde é um hospital que é totalmente tecnológico, vou dizer assim, né, com todo olhar de inovação que a gente vê dentro de um hospital relacionado à rede pública, com interoperabilidade, com vigilância de leitos, né, com dado baseado em tomada de decisão com dados, enfim. Então, eu acredito que essa mesa tem muito a evoluir, então, muito a trazer para quem está aqui com a gente hoje. Né, é um prazer estar aqui novamente falando. Né, então, vamos lá, vamos seguir com essa mesa. Fica à vontade aí, Renato. Maravilha, Douglas. Antônio, Robert. Robert está pegando agora, ele tem um newsletter que vem direto do Silicon Valley, as últimas novidades para falar agora aqui. Robert, primeira coisa, né, quando a gente fala desse grande benchmark que a gente tem de Vale do Silício, o que de tanto a gente tem que se inspirar com o que acontece lá? Quais as grandes inspirações que o ecossistema de saúde brasileiro devem ter a partir do Vale do Silício? Nós, brasileiros, temos todos os predicados que precisamos para jogar ao mesmo nível de campeonato que se joga lá. Agora, o que aconteceu lá, que vai ser muito difícil replicar, né, foram uma sucessão de eventos que aconteceram desde a descoberta da América. É pena, aqui não funcionou, eu trouxe alguns slides que eu não vou mostrar, então eu vou tentar contar aqui a história rapidamente. Mas tudo parte de uma premissa que comportamentos coletivos que se repetem por pelo menos 3 gerações, na 4ª geração já vem DNA cultural embutido. É bate pronto. E quando você pensa na imigração da América, você vai olhar lá a Inglaterra, Henrique VIII, que era um rei católico que não conseguiu fazer um herdeiro e aí quis achar uma outra esposa. E o Papa falou, não pode separar não. E ele brigou com o Papa e criou a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. E os católicos passaram a ser perseguidos. Então você imagina uma geração que, de repente, da noite para o dia, abandonar tudo. Família, patrimônio, tudo que tem construído na vida, jogar para trás, atravessar um oceano bastante feroz para uma terra que ele não conhecia. Então, atributos que se viram DNA cultural, desprendimento, coragem, ele começar a olhar para o destemido. Né? Então você tem essa primeira geração que vem para os Estados Unidos, e aí 3 gerações depois, ficou maluco de novo. Alguém falou que tinha ouro lá no outro lado do continente. E aí você tem as pessoas largando tudo de novo para enfrentar índio Xiu, Cheyenne Xiu e búfalo e cobra cascavel, subir as montanhas rochosas, descer do outro lado com flebite para saber se tinha ouro. Né? Então, a gente parte do princípio que existe lá na Califórnia, sedimentado, aí fazendo um fast forward, um mindset de execução muito, muito forte que vem sendo programado dessa forma. Né? Eu estava comentando aqui com os meus amigos Maurício e Max aqui fora, né, uma diferença aqui, trazendo para o momento atual. A gente pega 10 empresários aqui, coloca numa sala, e aí de manhã pergunta, pessoal, primeira coisa que você faz ao acordar de manhã para melhorar o seu negócio? Eu aposto que pelo menos 7 dos 10 vão responder, eu penso com quem eu preciso falar. O mercado brasileiro, ele exige que você, enquanto empresário, faça uma nutrição progressiva, paulativa dos seus relacionamentos, para a coisa andar. Essa mesma pergunta feita para 10 lá no Vale do Silício, os 10 pensam primeiro em bater no concorrente. Então imagina
uma pessoa que acorda todo dia de manhã, amolando o machado, de ser melhor, ir mais longe, fazer diferente, versus um cara que todo dia de manhã pensa com quem fala. Então, aqui no Brasil, a gente é obrigado a amolar o machado de um atributo muito importante para o mercado brasileiro, mas que não funciona no Vale do Silício. Eu trabalho com... Eu tenho um mapa mundi, onde eu coloquei as diferenças do componente cultural na compra de serviço e tecnologia. Todas as geografias têm o componente cultural, o componente de relacionamento, um pouco antes de chegar no negócio. Estados Unidos é o único que não tem. O Vale mais ainda. Aí o Vale, para fechar e você poder passar para os nossos colegas, né? Ele tem uma questão pouco conhecida, mas que está na legislação estadual. E os Estados Unidos, ele é realmente Estados Unidos e soberanos. Ou seja, eu tenho no meu estado capacidade de desenvolver qualquer regime independente da União. E o estado da Califórnia não permite o não concorrência, o non-compete. Ou seja, como é seu nome? Anderson. Digamos que o Anderson trabalha na Google 10 anos. Ele pode atravessar a rua e ir para a Meta, levando toda a massa encefálica dele, que não tem problema. Ele pode atravessar outra rua e abrir uma empresa e fazer igual a Google, que também não tem problema. É proibido você exercer o non-compete do estado da Califórnia. Agora, imagina isso por várias gerações. Então, isso cria um nível de competitividade muito, muito maior que a maioria de todos os outros mercados, e não é só o Brasil. É a Europa também, é o Sudeste Asiático também. Então, aí tem uma série de outras condições que aconteceram. O primeiro, se eu fosse me perguntar, a palavra-chave, um nome só, um fera, de toda a história do Vale, que representa tudo que a gente conhece hoje, lá atrás, chama-se Lee D. Forrest, o inventor do tubo a vácuo. Ali foi a faísca de tudo que a gente conhece hoje. Ele inventou o tubo a vácuo. O tubo a vácuo foi que fez a primeira broadcast de rádio, primeiro broadcast de TV, primeira solução, quando subiu a Corrida do Ouro, né? Todo mundo atravessando e morrendo o caminho, né? Porque os índios matavam todo mundo, a galera passou de navio, né? São 200 dias para você sair de Nova York e fazer a volta no cabo, ali a Terra do Fuego, e chegar em São Francisco. E muita galera fez isso. E aí, de repente, tem um engarrafamento de navios na Baía de São Francisco. Quem resolveu? O rádio com o tubo a vácuo do Lee D. Forrest. E ali se estabeleceu, inclusive, o código Morse. Depois vem um outro maluco que faz o filo, que aí diminui. E o terceiro maluco, que é o William Shockley, aí é 1960, que fez o transistor. E aí o transistor vira o semicondutor. Então tem uma sucessão de acontecimentos no Vale do Silício que representa isso. Mas eu digo que o Vale não é uma geografia. É bonito, tudo mais, mas aqui também é lindo. Aliás, até mais. O que tem lá de diferente é justamente que o Vale não é mais uma geografia, é um mindset que vem com essa sedimentação de atitude, de ser destemido, de buscar o desconhecido, de atravessar as planícies, de enfrentar os índios, de descer na neve com flebites, sem saber se do outro lado eu vou ter o meu pote de ouro ou não. E esse mindset é que é a grande diferença do Vale do Silício. Excelente, e eu acho que quando a gente fala de questões relacionadas a empresas, a gente sempre vem falando cada vez mais de cultura. Eu sou especialista em transformação digital, a vida inteira eu desenvolvi um framework de transformação digital, sou engenheiro por formação e sempre foquei nas partes tecnológicas. E de vários anos para cá, eu falei, mas não está dando certo quanto deveria. Aí eu incluí no framework cultura e gestão de mudança. Então a gente tem que colocar o ser humano no centro da transformação digital, que aí sim as coisas acontecem. Então mindset e cultura, realmente a gente tem uma referência nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é sensacional, e a gente está começando, entre aspas, até outra da China, que é outro mindset. Olha,
eu passei 15 anos ajudando empresas brasileiras de um programa de governo chamado Brasil IT Plus. E aí eu era chamado para vender o Brasil institucionalmente, competir com a Rússia, China, Índia, Polônia, Romênia, Bulgária, Argentina, México. E eu fui ver como é que esses países estavam se vendendo. E esses países estavam se vendendo, falei, caramba, tudo apresentação binária. A China, a Índia, a Rússia, a Polônia, eu tenho tantas universidades de tecnologia, eu tenho tantos profissionais de tecnologia, eu tenho tantos cursos técnicos de tecnologia. Falei, danou-se, perdemos para a China e para a Índia. Isso é um jogo de números, né? Aí eu fui ver qual é o nosso principal valor que nós, brasileiros, entregamos. Onde é que está? Alguém? Somos todos nós, são as pessoas. São as pessoas. E aí eu criei um elevator pitch, que isso é competição, era demo day. Eu criei um elevator pitch focado nas pessoas, contando uma história de pizza lá dentro do Vale e nunca falei de tecnologia. Porque eu fui valorizar os atributos que fazem a entrega. E o brasileiro tem isso de sobra. Eu, na verdade, não sou mais a melhor, eu sou um grande vira-lata. E eu digo que o vira-lata hoje é o cara campeão de bilheteria, porque ele consegue justamente resolver problema. A gente vive no problem-solving world. A gente chega muito mais rápido na resolução de problema que o americano, que o chinês, que o indiano, que o polonês, que o russo, que o argentino. O que acontece? Tem um estudo, Business Review Institute, 2006, foi estudar a miscigenação das raças. Quem é a raça mais miscigenada no planeta? Nós. Pois é. E aí o que acontece? Quando tem essa miscigenação, acaba que a gente fica com uma cultura própria, que é a reunião de todas as culturas. E quando você entra agora, coisa prática, resolver problema, cara, o chinês, o japonês, até o argentino, o americano, eles quando entram para resolver o problema e olhar, eles vão trazer todo aquele legado que vem junto, que foi a formação dele, que tem um componente cultural que cria lastro, cria resistência. O brasileiro não tem isso. O brasileiro chega mais rápido na resolução de problemas. O que falta somente é ele entender esse nível maior de Champions League para jogar. Agora, a capacidade de jogar a Champions League tem sobrando. Muito bom, Robert. Vou pular para o Douglas. Até Douglas tem outro painel 16h50, sim, né? Então a gente precisa seguir o horário aqui. A gente ficaria escutando ele aqui até uma aula de história, né? Mas, Douglas, a gente falou de um dos exemplos do Vale do Silício, e aí não só questão de inspirações lá, mas o que vocês estão fazendo na Rio Saúde talvez seja uma inspiração para o próprio Vale do Silício, se o contexto dele fosse diferente. É que o contexto de lá, ele propicia empreendedorismo, inovação. Aqui a gente tem um contexto bastante desafiador, que a Rio Saúde encontrou uma maneira de quebrar o mecanismo, digamos assim. Então, qual a tua visão ali do que a Rio Saúde está fazendo que possa inspirar o Vale do Silício? Ótima pergunta, né? Só puxando um pouco o que o Robert falou, quem me conhece aqui, sou apaixonado por cultura, né? Então, eu acho que a cultura como a estratégia no café da manhã, vamos dizer assim, né? E a cultura faz com que a gente se desenvolva, né? A gente saia da zona de conforto e trazendo um pouco para o serviço público, acaba que a gente tem um pouco desse olhar, né, do próprio servidor público, né, de todo o histórico que foi construído em cima dessa base. Então, a cultura ela é extremamente importante e eu pego, como você disse, um pouco, né, do Vale do Silício, dessas pessoas que estavam lá, que desenvolveram lá, por exemplo, o Andy Grove, né, que a gente está falando aqui, o CEO da Intel, que ele era apaixonado, vou dizer assim, por OKR, né, apaixonado por estratégia, por cultura, por desenvolvimento, né, falando também um pouco do Jeff Bezos, por exemplo, outro ali, que a gente entende e que a gente vê como a cultura do erro, né, como a cultura do desenvolvimento, com a cultura do dia 1, o próprio Rands, né, que é o CEO do Netflix, né, que fala sobre a liberdade com responsabilidade, que a gente tem que dar mais liberdade para o time, para as pessoas se desenvolverem, para elas poderem errar, para elas poderem olhar o erro, né, e eu transformar isso em uma oportunidade. Aí eu vou trazer para o que você me pediu, né, e isso aconteceu um pouco com a gente, né, eu tenho aqui o meu time, grande parte está aqui comigo,
E a gente fez um pouco disso, teve um óbito em uma das nossas unidades, e a gente queria transformar aquele olhar daquela unidade. Então eu vou trazer aqui um pouco da central de monitoramento, né, a central integrada de monitoramento assistencial. O Antônio viu funcionando na prática, te expliquei um pouco ali, depois vou ter oportunidade de explicar para o Robert também, enfim, mas aconteceu um óbito, a gente tinha uma oportunidade, não do óbito em si, de melhorar como a gente ia fazer aquilo que estava ali posto, né, e como a gente ia melhorar aquele olhar de vigilância para aquela unidade. Então, a gente já tinha câmeras de vigilância naquela unidade, e aí a gente começou e falou, a gente precisa olhar para a jornada do paciente, aí eu vou trazer um pouco da saúde aqui, olhar a jornada do paciente, não tinha como a gente querer fazer algo diferente para a saúde sem olhar para aquele que está precisando e aquele que é o nosso cliente. Né? Bezos também falava sobre isso, obsessão pelo cliente. Então eu tenho que fazer melhor para aquele meu cliente, por mais que não seja um cliente que está pagando ali diretamente, mas é o meu cliente dentro do serviço público. Então a gente começou a olhar para essa jornada, montamos uma central de monitoramento, que ela também foi espelhada no Restaurante Madeiro, não sei se vocês devem conhecer, o Restaurante Madeiro faz isso com seus restaurantes, né? Ele tem esse olhar de vigilância para saber se o Toinho aqui, se o Toinho está sentado, com quem ele está sentado, quanto tempo ele está demorando, se o ketchup foi trocado. Então o Madeiro faz isso porque eu não podia fazer dentro das nossas unidades. Então começamos com o olhar operacional. Então a gente estava olhando como é que estava a jornada do paciente sentado dentro daquela unidade, se ele estava deitado no chão, se tinha lixo fora do lugar, se a lâmpada está queimada, se o chão está sujo. E aí a gente foi evoluindo, estou contando rápido a história, né, por conta do nosso tempo, e a gente evoluiu também para uma central assistencial. O que seria isso? Eu estou olhando o paciente 1 para 1 no leito de vigilância, de terapia intensiva, né, para que eu possa cuidar melhor dele, cuidar melhor da jornada dele. E a gente está verificando se esse paciente está em risco de queda, né? A gente até teve uma reunião essa semana para ver se a gente consegue botar uma inteligência artificial, aí o time já fica em cientes aí, já está, né? Já está, para que a gente possa evoluir mais essa central de monitoramento. Tem base de dados que a gente está olhando, com tempo de permanência, com tempo de espera, para que a gente possa melhorar, o paciente não ficar tanto tempo esperando ali, a gente liga para essas unidades, enfim. Talvez esse seja um pouco do exemplo nosso, não diretamente para o Vale do Silício, mas para tudo que a gente está construindo como saúde pública, que isso possa ser replicado para o município do Rio de Janeiro, para os municípios, enfim, estado. Eu acho que a gente tem que ter, para finalizar, esse olhar do paciente. Então, quando a gente escutar o paciente, a dor do paciente, aquilo que ele precisa, justamente a gente vai conseguir fazer melhor naquilo que a gente está trabalhando e o que a gente espera. A gente fez uma outra sessão aqui falando de como transformar ideias em negócios prósperos na saúde. E uma das questões que foi levantada bastante é a questão de você focar. Parece incrível, né, pessoal? Parece incrível, mas focar em algo que resolva uma dor. Porque parece tão simples, mas muitos startupeiros estão tão apaixonados pela ideia que muitas vezes não está resolvendo a dor. E você focou muito isso. E eu e o Antônio trocando umas mensagens aqui também. E acho que na tua visão, uma das maiores contribuições do ecossistema lá do Vale é a questão de uma mentalidade de startup e visão de longo prazo, não é isso? Eu queria que você compartilhasse um pouco a tua visão. Exatamente esse ponto que colocou da gente ter... O que eu, visitando lá, do que eu vi, do que eu aprendi, que traz para a gente? É a questão do foco, do problema. Na visão de longo prazo e a gente tentar. Muitas pessoas se apaixonam pela tecnologia. Gente, não é a tecnologia, é o problema. A tecnologia é fácil. E pensar no longo prazo. A gente aqui, que eu aprendi lá, não pensa pequeno, sempre me provocavam. A gente tem que resolver um problema do mundo, porque pensar um problema pequeno e um problema grande é o mesmo esforço. E foi essa a maior lição que eu vi lá. A gente trazer isso, trazer uma mentalidade para a gente olhar, resolver, que nem ele observou, um problema simples, que vamos dizer, foi um trigger a partir de um evento triste, que ele procurou buscar uma solução para privilegiar vários e aquilo não se repetir da maneira que aconteceu. E a gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente viu. E o outro ponto que a gente tem que ver é que a gente tem aqui também uma cultura multidisciplinar, que é outra coisa que a gente vê.
a gente se acha muito especialista em tudo, porque leu, mas tem pessoas que sabem mais do que a gente. E a gente juntar nesse contexto lá pessoas é engenheiro, é médico, é designer, é cientista de dados, todos eles, quando você junta essas inteligências, é que você vai somar e vai conseguir uma capacidade grande. E vamos dizer, foi uma das coisas que eu acho que eu procuro trazer para dentro do nosso ecossistema, tanto aqui da PUC como lá do HC. A gente trazer esse modelo, pensa grande, vamos tentar resolver, não vamos botar a tecnologia em primeiro plano. E outro ponto que o Renato falou é que eu aprendi muito, a gente aprende errando. E a gente tem na nossa cultura uma vergonha do erro. E a gente não tem que ter a vergonha de errar. A gente aprende errando. E isso muito que quando eu fui lá em todos os locais, eles sempre perguntavam que lição você aprendeu disso? O que você faria diferente? O que você vai fazer para mudar? E é isso que a gente tem que trazer nesse ponto. E para fechar, eu queria trazer um outro ponto importante aqui, que a gente está... A saúde aqui do Brasil, ela é muito fragmentada e muito em silos. Isso que a gente conversa bastante. É o público, é a rede pública, a rede privada, é os operadores de saúde, são as universidades, e esses grupos não muito se falam e interagem, diferente do que eu vi lá. A interação é muito grande que você tem, esse não é o problema que você tem. E aqui a gente tem, e é isso que a gente tem que trazer para aqui para dentro. E aí a gente cai em outros pontos que são importantes, que eu vejo da gente criar zonas neutras de startups, de health techs, de incubação de saúde, tendo todos esses players ali dentro. E é esse um ponto que eu vi muito lá fora, que a gente tem que aprender com eles a fazer aqui. Não é o centro de inovação do Hospital X, do Hospital Y, daquilo ali, porque acaba sendo muito peculiar e resolver. Eu não estou falando que é ruim, é muito bom para a gente trazer isso. Isso é muito bom, mas eu acho que falta um local para a gente discutir a inovação na saúde como essência para resolver esse problema gigante que a gente tem ali. Então, nossa cultura brasileira, ela está construída em cima de toda a história que a gente sabe, e ela acabou desenvolvendo uma mentalidade, uma atitude muito voltada para o individualismo. Então, eu até brinco, eu sou meio ácido, meio americano, falo, pô, vamos parar de jogar pôquer aí, vamos baixar as cartas, vamos mostrar o que a gente consegue construir juntos. Sem dúvida nenhuma, todos nós vamos estar competindo em alguma maneira com alguém, mas o que vocês dois fazem na competição individualmente contribui para o todo, contribui para o ecossistema. E se eu consigo ambos contribuir, por que eu não me junto lá com você e ver o que a gente pode fazer juntos? É uma coisa que eu venho defendendo com agora esse chapéu de Acespro, né, de ver juntos somos mais. Né? A gente tem que terminar um pouco essa cultura do individualismo e do imediatismo, que aqui o Benchimol falou do longo prazo. É uma grande diferença. Né? A capacidade que eles têm de olhar para o longo prazo, né? E a coisa maravilhosa que você falou, Benchimol, é a questão cultural que nós aqui temos vergonha do erro. O maior vendedor de um livro de empreendedorismo chamado Eric Ries, que escreveu a Startup Enxuta, né? The Lean Startup. A célebre frase dele qual é? Fail fast. Ou seja, quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu aprendo. Menos recursos eu vou gastar no erro. Né? Mas e aí é o quê? É a liberdade da experimentação. Que justamente, eu gostei disso. Maravilhoso, porque o Jeff Bezos, a gente faz uma imersão para o Vale, a gente leva lá na Amazon. Legal. E o cara que faz a palestra é o cara que faz a gestão da inovação. Primeiro slide dele,
cliente, aqui a gente só tem duas regras. Primeira regra, o cliente tem sempre razão e preferência. Segunda regra, em caso de dúvida, consulta a primeira. Perfeito, perfeito. Não, e você falou bem, né? Errar rápido, aprender rápido e transformar a falha em inovação. Aí, trazendo a parte do próprio Amazon, teve um desenvolvimento do Fire Phone, não sei se você lembra, né? O Fire Phone só foi desenvolvido, mas não existiu, né? Teve uma dívida de 170 milhões de dólares naquela época, que ficou dentro desse projeto, mas, para resumir, o Fire Phone hoje foi todo remodulado e a Alexa que a gente conhece. Então, os 170 milhões ficaram lá e imagine quanto que eles ganharam com a Alexa. Então, assim, é a cultura do erro, a gente tem o erro como punitivo. Não, e pelo contrário, a gente pode ter uma oportunidade de desenvolver mais em cima daquilo que... Pode botar um projeto, talvez, de lado e direcionar para outro. Às vezes as startups fazem muito isso, né? Pega um projeto, esquece o projeto, nunca mais volta nele. Mas aquele podia ser o seu projeto, que ia te alavancar. Douglas, hoje a gente teve um executivo do Google em um dos painéis, e ele falou que a Google tem um museu do erro ou qualquer coisa assim, que todo mundo acessa frequentemente para aprendizados do passado. Douglas, a gente está chegando para o final e você tem outro painel. Queria que você fizesse o fechamento com algo provocativo. Você olhando, aí você vai falar inclusive os seus contatos, Rio Saúde, para deixar ali, mas você olhando pelo que você faz na Rio Saúde. Hoje você vai buscar as maiores inspirações no Vale do Silício, ou China, ou aonde você vai buscar? Ou tudo junto e misturado? Eu aprendi muito, né? Olhando para fora. Eu falo que a gente, como serviço público, acaba que a gente fica olhando para a gente mesmo, às vezes. Né? Então, fico limitado ao serviço público, eu só olho para o serviço público, eu só olho para minhas unidades de saúde, só olho para a Secretaria Municipal de Saúde e não quero enxergar o privado, vamos entender assim. Não quero enxergar as grandes indústrias, não quero enxergar as empresas que estão aí fora. Não necessariamente tudo que a gente vai desenvolver dentro do serviço público tem que ser, ou saúde, tem que ser da saúde. Né? Eu posso olhar para o agro, eu posso olhar para o Vale do Silício, eu posso olhar para qualquer outra questão. Me ensinou muito esse olhar, né, do próprio Vale do Silício e esses autores que eu estou falando para vocês, essas figuras, eu vou dizer assim, aplico isso no meu dia a dia, mas de fato é uma teoria. Né? Quando eu aprendo, de verdade, eu aprendo na prática com essas pessoas que estão aqui e é o meu dia a dia dentro da Rio Saúde. São pessoas que transformam os processos. Eu falo que a gente é feito de pessoas, processos e resultados, né? E aí eu vou trazer um pouco para o meu lado, a gente bota a tecnologia entre o processo e o resultado para aprimorar o resultado que a gente espera. Mas não necessariamente a tecnologia precisava estar ali. As pessoas têm, se a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos, aprimorar os processos, organizar tudo isso, eu vou ter os resultados que eu espero. Né? A gente como empresa, a gente como serviço público, a gente como privado, enfim, a gente vai ter esse resultado. Então, no meu dia a dia, de fato, eu me inspiro nas pessoas. Né? A gente é feito de pessoas. Eu aprendi muito com o Benchimol, aprendo com o meu time, estou aprendendo com você, acabei de aprender com o Robert, e eu vou sair daqui uma nova pessoa. Né? Então, vou sair daqui, vou entrar ali agora na outra mesa, vou sair diferente do que eu entrei aqui na FIS hoje. Então, é isso, a gente aprende com pessoas. Seus contatos, Rio Saúde? Meus contatos? Teus contatos da Rio Saúde, como o pessoal te acha a Rio Saúde? Tem o site da Rio Saúde, o Instagram da Rio Saúde, eu posso disponibilizar para vocês, né, em um determinado momento. Tem um time que está aqui também comigo, se precisar falar, só entrar em contato com eles, tá? Então fiquem à vontade, a gente fica em Botafogo. Tem lá, é só botar no Instagram lá, Rio Saúde, você vai achar a empresa, manda mensagem pra gente, nosso time de comunicação está aqui, automaticamente a gente vai ter esse acesso. A gente tem um stand da Rio Saúde aqui, né? Tá dando premiação lá também, então vale a pena dar um pulo lá, tá bem legal para você entender o que é a Rio Saúde. Falei um pouco da tecnologia, mas a Rio Saúde é um mar, a gente é 16 mil pessoas, como o Wellington falou anteriormente. A gente trabalha muito dentro dessas unidades, temos pessoas espalhadas em todas essas unidades, então assim, a gente tem diretorias jurídicas, financeiras, enfim, que vão trabalhar o dia a dia da empresa, tá bom? Muito obrigado. Antônio, sobre os ecossistemas que você está envolvido, eu também queria ouvir a tua opinião de inspirações. Que inspirações vocês buscam? Só Vale do Silício? Não. Acho que o Vale do Silício, quando a gente visitou, foi para pegar inspirações e aprender
uma visita muito produtiva. Hoje a gente olha outros ecossistemas. Como eu falei, eu estou lá no Canadá, tem uma cultura e uma saúde muito parecida com a nossa, que a saúde é essencialmente pública lá, tem uma vertente privada também, e me chama muito a atenção que ela tem uma similaridade com a nossa privada, do modelo de gerir, do modelo de interagir, do modelo de trabalhar, e isso inspira a gente ali nesse contexto. E, gente, vou falar para vocês, em questão de tecnologia e de inspiração e solução, a gente dá de goleada neles, tá? Nesse ponto. Mas na questão da gente conseguir executar e transformar isso e botar em prática, o nosso modelo aqui dentro da saúde é muito difícil você testar uma solução. Eu consigo muito mais fácil testar uma inovação lá fora do que aqui. Aqui vem com um monte de regulatório, com um monte de coisa, porque não existe nenhuma regulação, legislação que apoie você fazer essa experimentação aqui. Então, foi uma coisa que eu aprendi bastante lá, Renato, nesse ponto. E uma outra coisa que eu queria compartilhar, que eu aprendi bastante lá, que a gente vê, gente, é resiliência, para a gente tratar, como ele falou. E o principal nesse ponto, que foi um aprendizado que eu quero botar para vocês, que inovação não tem a ver com inteligência, mas sim com resiliência. A gente poder trabalhar a falha, trabalhar o erro e crescer. Tem uma frase que vocês podem ver que está aí no YouTube, do CEO da NVIDIA, dentro da formatura da equipe dos alunos de Stanford, que ele fala que pessoas muito inteligentes têm baixa resiliência, porque elas não lidam com o erro. E quando eu vejo muitas startups apresentando, a gente só vê o céu azul. Ninguém fala do problema, fala de tudo de bom que a solução resolve. Mas quais os problemas que você vai encarar para transformar isso? Isso é um outro ponto que a gente tem que ver. E para isso a gente tem que trazer essa resiliência. E é isso que eu estou trazendo para cá nesse ponto. E o que a gente leva para lá do que eu vejo dentro do Inova HC, na PUC, da inovação? É um ponto que o Robert falou. A gente tem uma diversidade muito grande aqui, o que eles não têm. E a gente leva essa diversidade, essa complexidade que a gente tem aqui, e a gente tem essa cabeça para resolver isso. Mas, do outro lado, eles têm uma cabeça muito prática, muito objetiva, para resolver o problema. E eu acho que essa junção, Renato, cultural, é que faz a gente crescer ali. Excelente. E para fechar com o Robert, mesmo você sendo referência no ambiente que é a referência do mundo, que é o Silicon Valley, você é um cara que conhece muito de empreendedorismo, de startups, fala sempre com propriedade. Você falou das qualidades do nosso ecossistema brasileiro, você falou de muito que é inspirador lá do Silicon Valley. Que outras inspirações que não estão nem no Silicon Valley, nem no Brasil, que você poderia trazer para os empreendedores atuais levarem para a prática? Difícil, né? Não, ao contrário, é fácil. Porque o Benchimol já respondeu. Resiliência. A capacidade de você não parar no primeiro não, a jornada da inovação, ela é uma jornada de descoberta. E aí você está lá descobrindo, algumas coisas vão dando certo, outras não. E aí você vai eliminando e vai ajeitando. Aí volta na questão cultural, de nós termos aí uma herança, que nós somos uma cultura muito imediatista, que joga contra a resiliência, né? E joga contra a visão de longo prazo, que é o que a gente precisa.
A questão toda, aí vocês vão me desculpar, aí o lado americano vai entrar, a gente tem também uma dicotomia política no Brasil, né? Porque se pensa aqui em lógicas políticas de 4 anos, e não de Estado de 20 anos. E esse é um grande problema. E aí, outra questão, que é a diferença lá no Vale. Perdão. Aqui o governo, ele tenta fazer, ele cria programas, ele induz, ele bota dinheiro e quer fazer também. E esse é o erro. O governo não sabe fazer. Quer deixar o privado fazer. Em 1960, o governo americano criou SBIC, Small Business Investment Company, que dizia o seguinte: para cada dólar que você investir numa startup, empresa X, eu devolvo 4 em incentivo fiscal. Eu não entrei em campo, não fiz nada errado, só induzi de uma forma produtiva direta na veia. Né? Então, a gente tem, eu brinco, eu falo, quantas vezes a gente ouviu falar que o Brasil não é para amadores, né? E realmente não é, o Brasil é único. Eu viajo o mundo inteiro e o Brasil é único, e é único super especial. Agora, tem um outro lado amador muito, é uma barreira para a gente. Enquanto nosso país não é para amadores, os nossos legisladores são amadores no contexto global e da competitividade. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Mas o brasileiro tem uma resiliência que ele tem que colocar a favor, numa visão de longo prazo, né? E entender. Um evento que eu tentei colocar aqui de pé no Brasil e não consegui, chamado FailCon, Congresso dos Erros. Você aprende muito mais com 99 erros que com acerto. Mas eu não consegui colocar de pé aqui, porque ninguém quer mostrar os seus erros. Eu estou botando embaixo do tapete. Então, a questão da resiliência, a questão da disciplina na rotina. O Douglas falou de uma coisa que é a Bíblia da execução, OKR. Eu não assino contrato com nenhuma startup que não botar lá no contrato que vai usar o OKR. E o OKR é isso. É comprometimento de eu seguir a disciplina que está escrito ali. Aquele resultado que eu estou lá. Né? E aí, a nossa cultura mais imediatista, né? Não tendo a visão a longo prazo, tem dificuldade. Tem uma experiência aí para fechar. Eu não vou contar o nome do santo, mas o milagre eu conto. Uma bióloga brasileira foi para o Vale. E ela tinha criado, ela é especializada em queimaduras. E ela criou um creme voltado para melhorar as queimaduras. E trabalhava, inclusive, com um conceito de pele sintética. E ela estava vendo só aquilo e ficou focada só naquilo. Aí que chegou no investidor. Você não está vendo o mercado, que é outra dificuldade. Nós somos bons de criar produtos e soluções, mas ainda muito aprender a desenvolver o mercado. O investidor falou para ela: olha, tudo bem que você está resolvendo quem tem problema de queimadura de pele, mas não é todo mundo preocupado com pele? Né? As mulheres, inclusive, não tem milhares de cremes para pele? Né? Hoje, eu posso ter o nome da empresa, chama One Skin, e está bombando lá nos Estados Unidos, porque ela evidentemente viu o mercado. Então é isso. Excelente, pessoal. Várias aulas aqui vindo não só de lá, mas filtrados por essas 3 pessoas sensacionais, né? Porque a gente, cada vez mais, nessa era da infotoxicação, a gente precisa ter quem faça a curadoria das boas ideias. Obrigado, Douglas, Antônio, querido Robert. Uma salva de palmas para o pessoal aqui. E ainda teremos uma última sessão com o Bruno Piponzi, VP da RD Saúde, vai falar da farmácia no meio de todo esse ecossistema da saúde. Fiquem, até mais!